Nosso tópico 2 diz: quando tudo parece perdido, não está. Então Deus ele permite certas situações na nossa vida. Vamos ver aí a vida de Esté, como nós temos falado nesse trimestre, a vida de Moisés, de José, de Davi. Chegaram em momentos que tudo parecia perdido, tudo parecia não ter mais solução, e Deus muda totalmente o cativeiro. Deus transforma de uma hora para outra uma situação que estava perdida, uma situação que não tinha mais solução, em vitória, para que a glória dele fosse revelada. Então todos os nossos problemas têm solução, tudo tem solução. Deus tem uma solução para todos os problemas. Em Deus, seu trabalho não é em vão. Salomão já dizia: tudo tem seu tempo determinado. Então, delatar alguém não era uma coisa simples. Esté tinha que ter provas, ela tinha que saber realmente o que ela estava falando. E ela pensou com paciência, ela fez tudo direitinho para que tudo corresse bem. Ela tinha que ser muito corajosa, ser valente, e ela tinha que ter provas, e ela tinha as duas coisas. E aqui no capítulo 7, versículo 6, nós vemos que a rainha Estela esperou o tempo certo de falar. E aqui fica uma dica importante para nós cristãos: há momentos de se calar, de ajoelhar, de orar, de interceder, e há o tempo certo de falar. Então isso aqui nós temos que guardar no nosso coração, essa palavra. Muitas vezes nós falamos por aí aos quatro ventos e nós esquecemos de falar com a pessoa certa, que é Deus. Então há momentos certos de a gente falar. E Estela tinha isso. Ela aprendeu isso com seus antepassados, ela aprendeu isso com Mardoqueu. O tempo certo de falar. Paciência é uma virtude. Imagina se Esté chega no rei e fala: o senhor está sendo manipulado por Amã. Você acha que ele iria aceitar uma mulher falar assim com ele? Mesmo sendo a rainha, nós vimos lá como foi a história de Vasti, a ex-esposa do rei, a ex-rainha. Então Estela teve paciência. Com isso nós aprendemos que nós não devemos ser imediatistas, pessoas midiáticas, né? Imediatistas, quer tudo para ontem, vai com qualquer notícia. Não é assim. Nós devemos esperar o tempo que for necessário para termos uma vida abençoada pelo nosso Deus. Por mais que isso leve 1 mês, 2 meses, 1 ano, nós temos que ter paciência. Deus ele não age da forma convencional. Deus ele age no sobrenatural. O convencional para Esté, de repente, seria deixar as coisas acontecer, já que ela estava no palácio, ela estava ali protegida. Convencional para José, de repente, do Egito, seria aceitar a oferta, os manjares da esposa de Potifar. O convencional para Davi, de repente, seria viver uma vida com regalias, deixar a arca do Senhor numa tenda. Então, o convencional para grandes pessoas que estão na Bíblia seriam fazer a coisa da maneira mais simples, mas preferiram fazer a vontade de Deus. Então, convencional versus sobrenatural. O convencional, quando o povo chegou diante do Mar Vermelho, o convencional seria de repente atravessar em embarcações, que eles nem tinham embarcação para aquele tanto de pessoas, ou darem a volta, né? Mas o sobrenatural de Deus foi o quê? Abrir o Mar Vermelho. Convencional, no caso de 2 Crônicas, no capítulo 32, quando o rei Senaqueribe vem com seus 185.000 soldados para atacar Jerusalém, convencional seria o quê? Jerusalém se render, se entregar, mas o sobrenatural de Deus foi mandar um anjo no meio do arraial do inimigo e eliminar todos os soldados, 185.000 soldados, em uma noite. E Israel não precisou nem lutar naquela batalha, Deus livrou. Qual seria o convencional, o natural, quando Daniel fosse lançado na cova dos leões, por exemplo? Ser devorado, assim como foi aqueles homens que eram inimigos de Daniel quando foram lançados na cova, foram devorados.
mas a Bíblia relata que Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Isso é o sobrenatural de Deus. Então assim foi com muitas pessoas da Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abednego, qual seria o natural quando eles foram lançados na fornalha? Serem queimados, mas o sobrenatural de Deus é passear com eles no meio da fornalha e eles saírem de lá sem nem cheiro de fumaça na roupa. Isso é o sobrenatural de Deus. Por isso, irmãos, as bênçãos que nós recebemos de Deus são aí oportunidades, motivos para nós expressarmos o nosso louvor e gratidão a Deus. Esther não deixou se abater pela circunstância, não ficou cabisbaixa, não ficou com medo. Esther, ela acreditou no sobrenatural de Deus. Ela faz um jejum, ela vai à presença do rei, acreditando que Deus faria o milagre. E Deus agiu de maneira sobrenatural na vida do povo através de Esther. Esther, ela nos mostra e nos ensina que em Deus, somente em Deus, nós podemos ver o impossível acontecer. Ela nos mostra que nada está perdido. Então, irmãos, conforme eu venho falando todo esse trimestre, independente da dificuldade, da impossibilidade que você vê nessa causa, Deus ele é capaz de mudar, de agir de maneira sobrenatural nessa causa que você precisa. Vê o rei Ezequias, ele ora a Deus, ele se quebranta diante de Deus e Deus manda o profeta voltar lá e acrescentar mais 15 anos na vida dele. Então Deus ele age de maneira sobrenatural na vida, ele muda situações. Conforme diz o capítulo 38, versículo 5 de Isaías, você vai ouvir Deus falando: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, por isso estou enviando socorro a você. Quando eu digo isso, irmão, eu estou falando não é um Deus de parede, nem um Deus de gaveta. Estou falando de um Deus que ele tem o poder para condenar, o poder para absorver. Ele tem o poder para mudar a história. Amã, ele não dependia de Deus para nada. Amã achava, ele gloriava-se em si mesmo. E uma das características marcantes do cristão é a dependência total de Deus. E a própria Bíblia relata que aquele que se glorie no Senhor. Veja Jeremias no capítulo 9, versículo 24, que diz: aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Então nós somos cristãos, a nossa glória é refletir Deus, é refletir Cristo em nossas vidas, em nossa face. Essa é a nossa glória. Que o nosso objetivo de vida seja viver um testemunho verdadeiro de Cristo, honrando e adorando a Deus pelo que Ele é. Então, infelizmente, o mundo está cheio de muitas pessoas presunçosas, cheio de si mesmo. O mundo está cheio de pessoas arrogantes, orgulhosas, que se esquecem de que todas essas coisas um dia passarão. Todas essas coisas um dia vão passar. Pessoas presunçosas, pessoas cheias de orgulho, tudo isso passa, um dia passa. E é isso que acontece quando nós colocamos toda a nossa confiança em nossas próprias forças. Nós ficamos orgulhosos, ficamos presunçosos, nós ficamos cheios de nós mesmos e nós sabemos, a Bíblia nos ensina que nós devemos confiar em Deus, dependência total de Deus, ter dependência de Deus. E não sermos arrogantes, não sermos orgulhosos em nós mesmos, nós não sermos presunçosos, nós não sermos arrogantes. Por isso que nós precisamos confiar e depender de Deus. Então fica essa dica muito importante aqui para os irmãos: não olhe as suas lutas através de olhos humanos, tá? Deus ele nem sempre ele trabalha da forma humana. Deus ele trabalha de uma forma sobrenatural. Nem sempre ele trabalha no convencional, do jeito que você acha que deveria ser. Deus trabalha de uma forma sobrenatural. Vamos no nosso tópico 3, partindo para a finalização. Deus tem seus propósitos.